Olá, boa noite. Mais uma live de quinta, que não é quinta, que é sexta, para falarmos um pouco sobre a depressão. Vou esperar um pouquinho o Instagram entregar essa live, chamar o pessoal para participar aqui dessa live. Vou esperar um pouquinho. Senhorita Patrícia chegando. Patrícia Andrade, seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Se deve compartilhar para mais pessoas chegarem na live é bom, né? Esperar um pouquinho. Grande William. Então vamos esperar um pouquinho, só um minutinho para o Instagram entregar mais e chegar mais gente, né? Vamos ver se vai chegar na sexta-feira. Todo mundo quer curtir, quer fazer um happy hour, quer descansar da semana cheia, mas é um tema relevante. É um tema relevante para a gente falar, né? Para falar aqui para vocês que alguns erros que acontecem e que faz com que uma pessoa que tem uma tendência à depressão, até mesmo ela tenha depressão, faz com que piora ainda mais o quadro dela, né? Então, a Meire, sejam todos bem-vindos, né? Então, vou começar em respeito a vocês que estão aqui. Então, é o seguinte, né? 3 erros que impedem você de superar a depressão. É o seguinte, o primeiro ponto é que você saiba que existe uma depressão refratária, que é o que, né? É uma depressão de difícil melhora. Aquela depressão que melhora com mais dificuldade, a medicação não faz muito efeito e tem que sempre trocar de medicação. As técnicas terapêuticas aplicadas em psicoterapia às vezes não funcionam como deveria, né? Então, assim, é de difícil melhora, uma depressão de difícil melhora, né? São casos raros, mas existem, né? A pessoa melhora e piora novamente, ela melhora e piora novamente. Então, tem que investigar mais a fundo. E aí você pode me perguntar quais são esses 3 erros, né? O primeiro é um diagnóstico mal feito. O segundo é um tipo de tratamento que não foi adequado, né? A pessoa não se adequou, não teve adesão ao tratamento, não foi um tratamento adequado. E o terceiro erro é a impaciência com o tempo, né? O tempo da melhora, né? O paciente não tem ansiedade, geralmente, e não tem paciência com o tempo, em esperar o tempo da sua melhora, ter paciência com você mesmo, com a própria doença, com o próprio processo de melhora, e não tem paciência com a dose da medicação, então quer aplicar mais medicação, quer tomar mais. Então, assim, o paciente ele tem impaciência, não vê o efeito da medicação, achando que o efeito tem que ser logo, e acaba tomando a mais, fica impaciente, né? Fica com essa ânsia de querer melhorar logo. Então, esses 3 erros, né? Anique, boa noite, seja bem-vinda, né? Minha esposa também, senhorita Lorena, né? Sejam todos bem-vindos. Então, assim, o primeiro erro que piora a pessoa de superar a depressão é o seguinte, é o diagnóstico mal feito. E aí é o profissional, né, capacitado, psiquiatra, psicólogo, para poder diagnosticar de maneira mais eficaz, né, de maneira assertiva, identificar de maneira assertiva os sintomas depressivos. E aí é o seguinte, sendo esse paciente diagnosticado de maneira assertiva, né, ou quando ele é quando é mal feito o diagnóstico, né, existe saber diferenciar essa depressão normal, essa tristeza normal de uma depressão, do transtorno propriamente dito, né, e com causas específicas, né. Às vezes existe uma tristeza porque perdeu um ente querido. Existe a tristeza porque, sei lá, está desempregado, está cheio de dívida. Existe tristezas específicas.
por causa de situações específicas, né? Uma tristeza por causa de situações específicas. E existe aquela depressão porque geralmente a pessoa vai sofrendo várias situações difíceis ao longo da vida e ela vai perdendo a esperança, né? Então todos sejam bem-vindos aqui na live, né? Grande Nicolas, direto do Paraguai, um abraço, né? Estou falando aqui na live sobre os 3 erros que pioram você de superar a sua depressão ou alguém que você conheça, né? E o primeiro é o diagnóstico mal feito, quando o diagnóstico é mal feito pelo profissional e aí não sabe diferenciar a tristeza normal da vida com a depressão, o transtorno propriamente dito, né? Então é necessário você saber identificar também a intensidade, né? A intensidade dessa depressão, dessa tristeza, né? Saudade, Nicolas. Isso, são várias causas ali que está falando, várias causas que podem desencadear a depressão, né? Geralmente são sucessivas situações na vida e ela vai perdendo a esperança, vai perdendo o prazer, vai perdendo o desejo de viver, de sentir prazer, né, em estar com as pessoas, em fazer as coisas do dia a dia, e ela acaba culminando na depressão, né? Acaba caminhando rumo à depressão, caindo no estado depressivo, num quadro depressivo. Então, voltando, né? Essa tristeza, você precisa se perguntar o seguinte: essa tristeza está me incapacitando? Né? Está me trazendo danos às áreas da minha vida? Estou deixando de trabalhar, estou deixando de me relacionar, estou deixando de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que eu sentia prazer em fazer, né? Então, assim, tem que se perguntar. E se sim, aí tem que procurar, né, ajuda profissional. E aí, junto com a depressão, esse estado depressivo, no diagnóstico mal feito, né, que aparece aí no estado depressivo a perca de prazer, né, que não tem necessariamente a ver com tristeza. Você pode não estar triste, mas não sentir prazer. Você pode não estar sentindo prazer, né, e não estar triste. Então, assim, você meio que fica meio apático, né? Uma depressão sem tristeza, né? Você fica meio apático, uma falta de prazer, uma frieza afetiva, um embotamento, uma apatia, né? Parece que a vida está meio sem cor, sem sal. Então, assim, tem que ficar de olho nos detalhes, né? Então, um erro é um diagnóstico mal feito. Um erro é o diagnóstico mal feito, né? Yasmin, um abraço, Yasmin. Depois, pode ser, né, que a pessoa tenha uma depressão de alto funcionamento. O que seria essa depressão de alto funcionamento? A pessoa não quer sair de casa, né? Ela não tem funcionalidade, ela não quer mais fazer as coisas básicas da vida, né? Tomar um banho, cuidar de si, né? Ela fica paralisada por causa que ela não vê sentido nas coisas, não vê nas coisas mínimas, ela vai perdendo o sentido, né? Depois pode ser, aí é uma coisa mais grave, uma depressão devido ao transtorno bipolar. Pode ser, né? E aqui é preciso uma atenção bem maior, né? Pois se a pessoa ela é diagnosticada de maneira errada como uma depressão somente e não identificado com mais detalhes com o transtorno bipolar, que é uma depressão do transtorno bipolar, ela vai começar a tomar um antidepressivo e aí ela pode piorar o quadro dela, né? E para identificar, né, essa tristeza bipolar que aparece no transtorno bipolar, tem que vir acompanhada de uma agitação mental, uma compulsão alimentar, uma compulsão pelo sexo, uma inquietude, uma agitação motora, né? Ela falta de prazer, então ela quer, né? É meio uma mistura, Então isso aqui é assunto para outra live, mas eu estou falando só para constar e para vocês terem em mente que essas coisas acontecem, né? Depois, mais um ponto aqui do diagnóstico mal feito de uma pessoa com depressão e que piora o quadro
né? Na depressão aparece pensamentos de ruminação. E o que seria isso, né? A pessoa ela fica presa nos pensamentos negativos. Essa ruminação, ela fica presa nos pensamentos negativos, os pensamentos ruins ficam assaltando ela, fica ali fervilhando a cabeça dela. Ela acredita nesses pensamentos que são distorcidos da realidade, e aí mexe com as emoções dela. E aí a pessoa se deprime mais ainda e ela fica nesse ciclo vicioso e com os pensamentos. E ela não consegue agir. E aí a gente precisa fazer uma ativação comportamental, que é uma técnica específica para a gente ativar o comportamento da pessoa. Ativar o comportamento, porque ela já não consegue por si só. E aos poucos a gente precisa ativar o comportamento dela, para ela voltar a sentir prazer naquilo que antes ela tinha prazer e hoje não tem, né? A pessoa depressiva ela fica, né? Aparece, além desses pensamentos de ruminação negativos, ruins, né? Ela se afasta das pessoas com a qual ela sentia prazer. Ela vivia situações prazerosas, com o filho, com os parentes, com os amigos, no trabalho, com o vizinho, as coisas, né? Com as pessoas e situações prazerosas, ela se afasta. E aí tudo gira em torno disso. Ela fica presa nisso, e aí na terapia a gente precisa de ativar mesmo o comportamento dela. Mas para isso acontecer, ela precisa ter um diagnóstico bem feito por um profissional capacitado, para ela poder, né, sair ao menos desse ciclo vicioso, negativo. Tá? Esse foi o primeiro ponto, um diagnóstico mal feito, que piora, é um erro que piora o quadro depressivo e a pessoa não supera, não melhora no quadro depressivo. O segundo tipo, né, o segundo erro é os tipos de tratamento. Né? Às vezes ela está tomando uma medicação, não melhora, às vezes não é bem orientada por um terapeuta inexperiente, ou, né, mas ela precisa de uma medicação, né, para melhorar as causas físicas, né, os sintomas físicos, porque o cérebro dela está inflamado, o cérebro da pessoa depressiva está inflamado, e ela precisa desinflamar esse cérebro, tanto por causa dos pensamentos negativos, quanto da alteração química que tem no cérebro. Então, necessita de uma medicação para melhorar o sintoma físico. Primeira coisa, sintoma físico. A gente diminui a intensidade dos sintomas físicos, né, com uma medicação específica. E também tem os suplementos, né, a alteração hormonal, a alteração dos exames, das vitaminas e tal do corpo, precisa estar em dia, porque tem tudo a ver, né, a alteração hormonal da pessoa depressiva. E aí, assim, na medida do possível que o sintoma físico vai diminuindo, né, os sintomas vão diminuindo, vai aparecendo novamente a sensação de prazer, a ativação comportamental, ela precisa de uma atividade física, né? Tomar sol, né, que ativa o nosso cérebro e ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, que é de sono e vigília, né? A gente dorme e acorda, a gente precisa regular a qualidade do nosso sono, e tomar sol ajuda, né? A socialização com as pessoas, isso ajuda demais. Estar com pessoas, em boas companhias, né? Isso é bom, isso é muito bom, isso é muito prazeroso, estar com boas companhias, né? Então pense nas suas companhias, né? Depois a atividade física, né? Diminuindo os sintomas depressivos, melhorando a disposição, ela vai ter pique, ela vai ter talvez um ânimo, certo ânimo, para fazer uma atividade física, que ajuda piamente, né? Uma atividade física, nem que seja 2, 3 vezes na semana, uma caminhada, né? Estou atendendo um paciente, ele começou 3 vezes por semana a correr 20 minutos, só isso, 20 minutos, 3 vezes por semana. Então, é isso. Eu falei, ok, hoje está sendo 3 vezes por semana durante 20 minutos.
Quem sabe amanhã ele consiga 4 vezes por semana, 20 minutos, 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, 40 minutos. Então, assim, a atividade física ajuda piamente, porque melhora a qualidade do seu sono, né? Depois, a meditação, tá? A meditação sobre a vida, mesmo as suas escolhas, meditar as conquistas, as vitórias, as conquistas, isso ajuda a reconhecer a nossa capacidade. A pessoa depressiva não consegue reconhecer a sua própria capacidade de vencer, é porque ela perde a esperança, ela fica com sentimento, pensamentos e sentimento de desamor, desvalor e desesperança, e ela precisa reconhecer as suas próprias conquistas ao longo da vida, mesmo que sejam mínimas. Terminou o ensino médio, fez uma faculdade, ou então teve um filho, cuida bem do filho, reconhecer as capacidades, né? Por exemplo, aí tem a Ariane aí, né? A Ariane, seja bem-vinda, Ariane. Precisa reconhecer, por exemplo, que ela é uma boa mãe com os filhos. Talvez não é uma mãe ideal como ela gostaria de ser, mas ela é uma boa mãe, né? A Nick também tem um filho, então talvez não seja a mãe ideal que ela gostaria de ser, mas ela é uma boa mãe, né? É bem cuidado. Talvez não seja a esposa, o esposo ideal, mas reconhecer as partes boas também, né? É um exercício, né? Tá o Natan aí, grande Natan, né? Talvez o Natan toque teclado e talvez ele gostaria de ser melhor, um tecladista melhor, não é? Um cristão melhor, mas ele não é o ideal. Ele não é aquele ideal que a gente almeja ser, mas também não é o pior, né? Não é a pior pessoa do mundo. Não, eu estou reconhecendo as minhas capacidades, as minhas conquistas. Isso é um exercício muito bom, tá? Para sair de um estado de melancolia, para um estado aí de tristeza, um estado de depressivo mesmo. É reconhecer as próprias conquistas, as vitórias. Tá? Um exercício excelente. Então, assim, eu falei do primeiro erro e do segundo erro que faz não melhorar o estado depressivo, que é o primeiro erro, diagnóstico mal feito, né? E aí a parte profissional, os tratamentos que não são adequados, e a pessoa precisa ter um tratamento adequado, desde atividade física, alimentação, suplementação ou alimentação, né? Acabei de falar, né? Sono de qualidade, tomar sol, uma caminhada, as coisas básicas, né? E um exercício de ativação comportamental, fazer para depois ver o resultado prazeroso, resultado bom, e aí refletir: nossa, eu fiz e deu certo, então vou continuar fazendo. Talvez no início você não perceba a melhora, mas reconheça as suas conquistas ao longo da vida, né? Isso, perfeito, né? Aqui a Hilary Prado, tratamento farmacológico, perfeito, né? No início de um estado depressivo, a única coisa que ajuda é a medicação. Não tem, ainda mais quando aparece pensamentos de ideação suicida, pensamento suicida, é medicação, não tem como, né? Assim, principalmente se for uma depressão própria do transtorno bipolar, se não houver medicação, não há melhora, tá? Sim, muito assim, 99% dos pacientes assim que aderem à medicação melhora. Então, assim, aqueles que o primeiro passo, a primeira coisa que eu falo quando eu trato um paciente, quando eu atendo um paciente, é a aceitação da medicação, porque ainda existe um mito, uma crença de que eu vou viciar na medicação, a medicação é para sempre, eu vou ficar dependente da medicação, né? Então, não, desconstrói isso que você tem na cabeça, né? Aceita a medicação, que à medida que você vai melhorando com o tempo e com as terapias associado, perfeito, a healer, né? Associado às terapias complementares, né? Precisa medicação e terapia. E conforme você vai melhorando, você vai diminuindo a dosagem da medicação, continuando com a terapia, e até que chegar a um ponto, dependendo da situação, ela abandone a medicação
né? Não é abandonar, né? É suspensa a medicação pelo médico psiquiatra e vai buscando outras fontes de prazer e motivação, que é a atividade física, um bom relacionamento, boas companhias, boas escolhas, um bom trabalho, enfim, ela vai descobrindo outras coisas prazerosas que ajudam a melhorar o quadro dela, né? Isso aí, perfeito, Hillary. Vai fazendo desmame, perfeito, né? E aí, o primeiro erro é um mau diagnóstico, o segundo, tratamentos adequados, né? E o terceiro erro quer dizer, tratamentos inadequados, né? Que piora, mas os tratamentos adequados melhoram. E o terceiro erro é a impaciência do paciente com o tempo de melhora, ele quer melhorar logo, e a impaciência dele em querer ver o efeito logo da medicação, né? Então isso aí é uma coisa que a gente trabalha em terapia com o paciente, que eu particularmente trabalho com o paciente, sim, sempre, porque na maioria das vezes, porque precisa descobrir a dosagem correta. Precisa descobrir a dosagem. Começa com uma dosagem e aí dá muito sono, ou então começa com uma dosagem, não faz muito efeito, faz pouco. Então assim, precisa esperar, né? Aí precisa dosagem correta, aí associa a alimentação, né? Associa com talvez algum suplemento, né? que ajude mais ainda. E isso leva tempo, coisa que o paciente não tem paciência, né? Às vezes o paciente não tem paciência. Então o paciente precisa ter paciência. Você que está aqui na live, talvez é você que está um quadro depressivo ou conhece alguém, informe que, olha, precisa ter paciência, a medicação vai fazer efeito, né? Precisa ter essa paciência, tá? Essa paciência com o efeito da medicação, com alimento de qualidade, talvez a necessidade de uma suplementação, né? Isso leva tempo, né? Descobrir a medicação correta, porque às vezes não é na primeira medicação, não faz efeito, não está fazendo efeito nenhum, ou então é muito efeito colateral, né? Então precisa mudar a medicação. Tem medicação que demora aí 4, 6, até 8 semanas para fazer efeito. Já começa a fazer efeito devagarzinho e depois, né, para fazer um efeito, estabilizar mesmo o efeito do remédio, da medicação, precisa de tempo. E você precisa ter tempo, meu filho, minha filha, né? Tenha paciência com o efeito da medicação. Tenha paciência com a sua melhora. E vai reconhecendo a sua melhora, mesmo que seja pequena, gradual. Entenderam? Isso aí, Helene. É uma doença com um conjunto de coisas para que a melhora possa ocorrer. Perfeito, tempo, paciência, né? É um conjunto de coisas mesmo, para que você tenha paciência, para que as coisas vão melhorando aos poucos, né? E reconhecer essa melhora. Porque se você só olha as coisas negativas, como tem uma tendência, a pessoa ali num quadro depressivo tem essa tendência em olhar somente o negativo, precisa reconhecer o positivo. Não é ficar alienado das coisas ruins, não é nada disso. Mas reconhecer para a sua melhora, para te dar motivação, para te dar um ânimo, começar a te dar um ânimo. Entenderam? Descobrindo a medicação, tendo paciência e tempo, né? Com a medicação, com o alimento, a terapia, né? Dependendo do quadro, como a Hillary colocou aí, né? Leve, moderado e grave, por exemplo, moderado e grave, por exemplo, às vezes é necessário uma terapia semanal, uma vez por semana, né? Num quadro depressivo meio grave, assim, moderado a grave, precisa de terapia semanal, uma vez por semana, e dependendo, se for mais grave, 2 vezes por semana, né? Tem paciente, né, que é depressivo ou com quadro de bipolaridade, com ideação suicida, uma coisa mais grave, precisa de 2 vezes por semana, não tem como, né? Tá, mas não tem dinheiro para pagar, não sei o que, tá bom, né? Tá bom, a gente resolve, de algum jeito a gente vai resolver, mas sim, o que importa é a pessoa precisa ficar viva para a gente tratar, né? Não tem como tratar morto, né? Não precisa
não consegue tratar gente morta, só consigo tratar gente viva. A pessoa precisa estar viva para a gente poder tratar. Então, às vezes é preciso uma psicoterapia semanal, ou às vezes vai ser necessário, a pessoa já está melhorando, aí vai espaçando o tempo de quinzenal, uma vez por mês, até ela conseguir viver por si só, ela conseguir resolver os seus próprios problemas sozinha. Porque o objetivo da terapia é que o paciente se torne seu próprio terapeuta, né? A grosso modo, é que ele se torne o seu próprio terapeuta. Isto é, saber lidar com as coisas, ele mesmo resolver as suas questões emocionais, comportamentais, né? Saber lidar com seus pensamentos, né? Saber filtrar esses pensamentos. E aí é um processo de amadurecimento, né? Um processo de amadurecimento. E dependendo, né, da questão da medicação, demora aí até umas 12 semanas. Né? Então, tenham em mente, primeira coisa, aceitar a medicação. Depois, uma terapia bem feita e olhar com muita calma a sua própria vida. Né? Olha com muita calma a sua própria vida. Com leveza, sem nenhum julgamento. Faça esse exercício. Esse é um dos maiores, melhores exercícios. É você olhar para você como se fosse uma terceira pessoa, né? Olhar e não fazer nenhum julgamento de moral, de bom, ruim, de você é uma pessoa feia, então você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má. Você falar para você, não. Só reconheça as suas capacidades. Olha assim e fala assim, tá bom, eu não estou muito bem, mas eu posso cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim, né? Física, emocional, espiritualmente, né? Socialmente, boas companhias, bater nessa tecla. Né? Então, existe todo esse processo para a pessoa melhorar da depressão. E esses 3 erros que eu disse, que são o diagnóstico mal feito, né? Os tipos de tratamento mal adequado, que às vezes a pessoa não faz, né? O terapeuta fala, mas o paciente não faz, né? E a impaciência com o tempo e a medicação, a dose da medicação, faz com que isso ela não melhora. Então, assim, tenham em mente isso. Olha, eu preciso aceitar a medicação por um tempo, eu vou melhorar, eu preciso ter calma. Eu não piorei da noite para o dia. Quando você piora, quando você chega num estado depressivo, você não piorou da noite para o dia. A pessoa que chegou a um estado depressivo, ela não chegou na depressão, ela não ficou depressiva do dia para a noite. Levou um tempo para ela deprimir. Então tenha em mente que para melhorar também vai levar um tempo. Não vai ser da noite para o dia. Entenderam? Bom, essa live breve, né, mas é super importante, com informações assim bem importantes que eu queria trazer para vocês que me acompanham aqui no Instagram. A Nick tá firme e forte, né? Agradeço profundamente a participação de vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí, alguma dúvida, entenderam ou não, né? Podem me chamar no direct lá, que eu respondo sempre vocês, estou à disposição. No link da minha bio tem meu WhatsApp para marcar terapia ou para conversar mesmo, né? Estou à disposição para ajudar. Estou aqui no Instagram para ajudar mesmo, para ajudar pro fundo do meu coração, né? Para mim ter paciente, o Instagram para mim é trabalho, mas também é onde eu salvo vidas, né? Onde eu salvo vidas, porque chega gente do Brasil e de fora, né, principalmente aí uma ideação suicida, uma depressão, casos de depressão graves, e a gente precisa salvar, né? A gente precisa salvar. Eu sendo cristão, católico, a gente precisa salvar a alma, né, desse paciente, dessa pessoa, né? Que o corpo, né, ele vai padecer, mais cedo ou mais tarde o corpo vai padecer, mas e a alma? E a alma dessa pessoa? Eu quero que você fique com essa reflexão. E a alma dessa pessoa que está do teu lado, né? Tá bom? Um esclarecedor, detesta remédios, informações. Isso, pois é.
Lara, detesta remédio, tem que aceitar. No início tem que aceitar e depois vai desmamando aos poucos, né? Bom, a gente tem que salvar vidas, tem muita gente precisando. Perfeito, Nick. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Um abração e qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau, até mais.